John Fitzgerald Kennedy nasceu em uma família que não era apenas rica, mas extremamente poderosa. Seu pai, Joseph Kennedy, foi um magnata dos negócios e um dos homens mais influentes da política americana, um estrategista que moldou o futuro de seus filhos para um destino já traçado. Desde cedo, John foi preparado para algo maior. Criado entre a elite americana, Kennedy estudou em Harvard e serviu como oficial da Marinha, onde mostrou liderança e coragem. A família Kennedy não era uma família comum. Eles eram tratados como a realeza americana, ocupando cargos importantes no governo e traçando o futuro político do país. Mas com tanto poder, também vieram inimigos. Em 1960, aos 43 anos, John F. Kennedy se tornou o presidente mais jovem eleito na história dos Estados Unidos. Seu casamento com Jacqueline Kennedy reforçou ainda mais sua imagem pública. Um casal perfeito, admirado pelo povo, mas vigiado de perto por forças ocultas. Carismático, ousado e progressista, Kennedy enfrentou a Guerra Fria, a crise dos mísseis em Cuba e iniciou um dos maiores programas espaciais da história. Mas quanto mais ele desafiava o sistema, mais se aproximava de seu destino final. E naquele dia fatídico, 22 de novembro de 1963, em Dallas, as forças que o perseguiam finalmente agiram. O relógio marcava 12h30. O presidente John F. Kennedy sorria e acenava para a multidão. Ao seu lado, Jacqueline Kennedy parecia não imaginar que aqueles seriam os últimos instantes de seu marido. Ao virar na Elm Street, o carro presidencial desacelerou. De repente, um primeiro disparo que errou. Mas um segundo disparo atravessou as costas de Kennedy, perfurou seu pescoço e atingiu o governador do Texas, John Connally. Foi então que veio o terceiro disparo. O tiro que mudou a história. Atingiu a cabeça de Kennedy, explodindo parte de seu crânio. Seu corpo desabou imediatamente nos braços de Jacqueline. Mas já era tarde, o presidente estava morto. Mas a pergunta que nunca foi respondida é: quem realmente puxou o gatilho? Um homem solitário? Ou algo muito maior do que imaginamos? Mas será que essa morte já estava escrita? Teria Nostradamus previsto o fim de Kennedy? E mais importante, estaria essa história prestes a se repetir? Então, vamos entender o que estava oculto na profecia de Nostradamus sobre Kennedy. Uma tarefa antiga será completada do alto. O mal cairá no grande homem. Um morto inocente será acusado do alto, e o culpado permanecerá no mistério. Nada no assassinato de Kennedy foi aleatório. O número 22 carrega um peso histórico que poucos percebem. 22 é um número que carrega um simbolismo duplo: poder e destruição. É um número mestre na numerologia, associado a líderes que mudam o mundo. Mas, quando mal canalizado, pode significar tragédia e colapso. Em várias culturas antigas, o número 22 é ligado ao destino e à ruína dos grandes reis. Agora veja algo impressionante. Ao dividir 1963, somando seus algarismos, obtemos 10 e 9. E na Cabala, 10 é o número da completude, o final de uma missão. 9, por sua vez, é a transição para uma nova era. Juntas, essas vibrações indicam que a morte de Kennedy não foi um evento aleatório, mas sim um código profético de encerramento e renovação do poder. E agora, em 2025, um líder está fazendo exatamente a mesma coisa, e acumulando inimigos ainda mais perigosos. Trump sempre foi uma figura polêmica, mas neste novo mandato, ele está indo ainda mais longe. Ele declarou guerra ao que chama de governo oculto, prometendo expor todos os segredos do sistema. Mas será que ele está assinando sua própria sentença? Quem seriam os piores inimigos de Trump? Com imigrantes sendo deportados, militares na fronteira dos Estados Unidos, protestos e prisões de cartéis e elites financeiras e corporativas prejudicadas. Se Kennedy tinha supostamente a CIA e a máfia como seus inimigos, Trump está lidando com adversários ainda mais perigosos e imprevisíveis. Se a história nos ensinou algo,
é que aqueles que desafiam o sistema, que mexem nos bastidores do poder, frequentemente encontram um destino trágico. Trump, assim como Kennedy, fez inimigos poderosos. Mexeu com o sistema, questionou as instituições, desafiou o que parecia intocável. Será que ele também está seguindo um caminho inevitável? Um caminho que já foi traçado nos números, na profecia e no seu destino. Agora, vejamos a data de 4 de julho de 2025, através da numerologia cabalística. Será que os mesmos sinais estão presentes? Se somarmos seus algarismos, obtemos o número 20, um número profundamente ligado ao julgamento e à mudança radical de um ciclo. Ele simboliza um momento em que tudo o que foi construído pode ruir, levando a um novo caminho, ou ao colapso definitivo. Além disso, o 4 de julho é um dia de celebração nos Estados Unidos. Mas, por trás do espetáculo dos fogos e da festa nacional, poderia ser também o dia perfeito para um ataque. O momento exato onde a distração se torna a melhor cobertura para um ato definitivo. Nostradamus escreveu sobre um grande líder caindo sob o trovão. Uma luz brilhante, um evento inesperado, um colapso que alteraria o rumo da história. Poderia essa profecia estar falando de 4 de julho de 2025? A morte de Kennedy chocou o mundo. Mas e se estivermos prestes a testemunhar um novo capítulo dessa profecia? A história tem um jeito estranho de se repetir. A única pergunta que resta é: estamos prontos para o que pode acontecer?